Deus usou o profeta Ezequiel. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa vai morrer. Deus está dizendo: eu vou dar vitória ao meu povo, Moisés. Eu vou livrar o meu povo, eu vou libertar o meu povo. Mas eu exijo um sacrifício. Sabe por quê? Porque Deus dá vitória. Abre porta, faz milagre. Deus faz tudo isso. Mas não dá nada de mão beijada pra ninguém. Esse é evangelho só de pega, 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 recebe, recebe. E quem ouve não tem aliança com Cristo, está no caminho largo, entrou pela porta espaçosa. Não sou mentiroso. Eu vim dizer a você que se você quiser bênção e vitória, entre primeiro na porta estreita, ande no caminho apertado e tenha aliança com Cristo. Moisés, diga ao meu povo que eu exijo um sacrifício. Eterno, qual é o sacrifício? Eu exijo um cordeiro. Diga comigo, um cordeiro. Só que o cordeiro que Deus exige tem algumas características. Primeiro, o cordeiro tem que ser macho. Diga comigo, tem que ser macho. Por que Deus exige um cordeiro macho? É Deus dizendo já para a humanidade: quem vai libertar a humanidade não é uma mulher, é um homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem, Paulo? Fala logo. Jesus Cristo, homem. É Ele, Jesus Cristo, homem, que liberta o mais vil pecador dos seus pecados e das algemas. O cordeiro tem que ser de 1 ano. Diga comigo, de 1 ano. Não pode ser de 9 meses. Não pode ser de 10 meses. Não pode ser de 11 meses. Nem pode ser de 1 ano e 1 mês. Tem que ser de 1 ano. Por que de 1 ano? Isso fala da pouca idade de Cristo, que viveu na terra como homem 33 anos e meio, aproximadamente, segundo a cronologia bíblica. O cordeiro tem que ser perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma anomalia no seu corpo. Isso aponta para a perfeição de Cristo. O escritor Anônimos aos Hebreus vai dizer: Ele, Jesus, semelhante aos nossos irmãos, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O único que andou na terra e não pecou foi Jesus, o Cordeiro de Deus. O cordeiro tem que ser preso no 10º dia e vai ser sacrificado só no 14º. Por quê? Preso no 10º dia e só sacrificado no 14º. É porque o cordeiro é macho. Cordeiro é de 1 ano. Cordeiro não tem anomalia, mas vai passar num pente fino, no exame minucioso. 4 dias examinando. Examina a orelha, examina os dentes, examina as patas, para ver se de fato o cordeiro é perfeito. Jesus passou por esse exame minucioso. Quando Pilatos examinou o cordeiro, Pilatos diz: não vejo culpa alguma nesse homem digno de morte. O rei Herodes examinou o cordeiro e diz: devolve para Pilatos, esse homem não tem culpa alguma. Irmão, um dia Jesus chegou para os seus inimigos e disse assim: quem dentre vós me convence de pecado? Era Jesus dizendo assim: me aponte um erro. Eu que não sou louco de fazer isso, irmão. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a palavra da verdade não está nele. Só que quando Jesus disse: me aponte um erro, ninguém apontou um erro nele. Irmão, até os demônios, quando Jesus abria a boca para pregar numa sinagoga, os demônios gritavam: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Bem sabemos que tu és o Santo, o Filho de Deus. O cordeiro passou pelo exame, de fato, ele é perfeito. Só que Deus vai dizer: mate o cordeiro. Como? Tem que matar o cordeiro. Mas por quê? Que adianta o cordeiro ser macho, de 1 ano, não ter defeito, passou pelo exame e permanecer vivo? Você está pegando, irmão, porque Jesus tinha que morrer? O que adiantava ele como homem vencer tudo e não morrer? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
Só que Deus vai dar uma hora que o cordeiro tem que morrer. Qual é o horário? À tarde. Não é pela manhã, nem à noite. Vocês vão sacrificar à tarde. Sabe que hora Jesus morreu? Está na Bíblia. Na hora 9, 3 horas da tarde. Só que Deus diz, mate o cordeiro e coma ele completo. Diga comigo, comer completo. Porque tem gente que só quer o cordeiro pela metade. Olha essa, pastor Marco. Sou contigo, é para mim. Vou aplanar os caminhos, é para mim. Vou te fazer prosperar, enriquecer, comerás o melhor da terra, é para mim. Se converta. Não, não é para mim não, pula. Ora mais! Não, não é para mim não. Tem gente que só quer o cordeiro pela metade. Aí Deus diz, come o cordeiro completo, do Gênesis ao Apocalipse, come. Remante, orebre, assuri, calabaraia. Come o cordeiro completo, do Gênesis ao Apocalipse. Irmão, parece maluquice, mas está escrito, por isso que eu estou pregando. Está escrito que Deus falou assim, ó, come a cabeça do cordeiro. Come as vísceras, o intestino do cordeiro. E come também as patas do cordeiro. É profético. Esse cordeiro da Páscoa é símbolo de Cristo. Por que comer a cabeça? Porque assim como o cordeiro pensou, você deve pensar. Não. Uma pessoa que se alegra com a queda do outro, não tem o pensamento do cordeiro, não. Tem não. Uma pessoa que não tem misericórdia do outro, não tem o pensamento do cordeiro. Não pensa igual Cristo, não. Porque comer as vísceras fala de sentimentos. Os sábios antigos diziam que quando alguém tinha um forte sentimento de dor, de pavor, desregulava o seu intestino. É tanto que a palavra misericórdia significa uma forte dor estomacal. Aí Deus está dizendo, come as vísceras, por quê? Porque assim como o cordeiro sente, vocês têm que sentir também. Aí Paulo diz aos Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós. O que, Paulo? O mesmo sentimento que houve no cordeiro. Agora Deus vai dizer, come a pata, as patas. Para que comer as patas do cordeiro? Pega essa, irmão. É porque assim como o cordeiro andou na terra, eu e você deve andar também. Só que mate o cordeiro e coma assado no fogo. Diga comigo, cordeiro no fogo. Porque tem gente que quer o cordeiro, mas não quer o fogo também. Aqui é cordeiro e fogo, meu irmão. É cordeiro assado no fogo. Tem algum pentecostal aqui nessa noite que pode abrir a boca e dar glória a Deus? Come o cordeiro assado. Se parasse por aqui, estava gostoso demais, irmão. Comer cordeiro assado, um churrasco de cordeiro, eu particularmente gosto. Só que Deus vai dizer assim, come o cordeiro assado, ou seja, um churrasco do cordeiro, mas come ele com ervas amargas. Por que comer com ervas amargas? É porque o evangelho não é, agora é só vitória, agora... Não. No relacionamento com o cordeiro tem ervas amargas também. Rebe a súria! Com o relacionamento do cordeiro, tem dia que você vai estar comendo erva amarga, pedindo graça. Aqui é batalha, meu irmão, é prova. É cruz na terra, é coroa de espinho na terra, e se vencer, coroa de glória no céu. Come o cordeiro com pão ázimo, pão sem fermento. Sabe onde originou-se o fermento? No Egito. É Deus já dizendo, durante 7 dias, tira todo o fermento das vossas casas. Porque não tem como ter relacionamento com o cordeiro e ter coisas do Egito. É porque tem gente que quer relacionamento com o cordeiro, mas tem coisas do Egito dentro de casa. Aí Deus me trouxe aqui para dizer, tudo que é do Egito arranca da tua casa hoje. Rébia, tira da tua casa todo o fermento do Egito. E aqui é a conclusão. Diante de tudo isso,
Sabe o que é que Deus vai dizer? Não despreze o sangue do Cordeiro. Êxodo 12, verso 13. Porque o sangue é um sinal nas casas em que estiverdes. Por que Deus está dizendo não despreze o sangue do Cordeiro? É porque tem muita gente desprezando o sangue. Estão trocando o sangue por sal grosso, meia ungida, vassoura ungida, pedra ungida, mel ungido. Irmão, eu prego em cada campanha, que é cada aberração antibíblica. Eu só vou uma vez, irmão. Nordestino e ainda mais cheio do Espírito Santo. Só vou uma vez. Estão trocando e desprezando o sangue do Cordeiro, mas eu vim dizer para alguém que o sangue que purificou no passado, o que desceu e foi vertido na cruz, é o mesmo sangue que continua purificando hoje e vai continuar purificando até o dia do arrebatamento. Ok, à tarde os cordeiros foram sacrificados, Deus deu livramento ao povo hebreu. E aí, pregador, e a história dos cordeirinhos lá do Egito? Então, quando eles foram sacrificados, acabou a historinha deles. Já era. E aí, pregador, e a história do cordeiro de Deus? Ele também morreu na sexta. Descansou do seu penoso trabalho no sábado. Mas no domingo, Lucas diz assim em Atos dos Apóstolos: ele rompeu as cadeias da morte, porque a morte não pôde retê-lo, prendê-lo. A morte prende todos os homens. Só que Cristo, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Ele não pecou, mas quando aceitou tomar o cálice, o Pai colocou o pecado de toda a humanidade nele. É a morte vicária, substituta. A cruz era minha e sua, mas ele assumiu o nosso lugar. No terceiro dia, Jesus se levantou e parece que eu estou vendo alguém dizendo: e aí, morte, você vai deixar ele embora? E a morte dizendo: esse aí é diferente. Eu não tenho como prender ele. Ele é santo, ele é perfeito, ele é o Cordeiro de Deus. Os cordeiros da terra do Egito eram animais irracionais, irmão. Nem sabia o porquê estava sendo levado para ser sacrificado. Jesus é um homem consciente de tudo que ele vai passar. Os animais, os cordeirinhos lá do Egito, não falou nada, não prometeu nada. Mas o Cordeiro de Deus... João 14, primeiro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez, e a promessa do Cordeiro, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O Cordeiro foi, mas a qualquer momento, o Cordeiro vai voltar, ante a última trombeta. Alguém pode dar um brado de glória a Deus?